vou olhar aqui o papel, que eu vou dar nomenclatura para vocês. Então, quem quiser pegar papel para poder anotando. A gente sabe que os Estados Unidos, eles têm um sistema de common law, que é bastante diferente do nosso. Eles não têm tanta lei escrita aqui como a gente, que usa esse direito romano e de tradição civil, e é uma lei escrita. Lá não, é muito a jurisprudência. Outra coisa que a gente percebe muito também, de ler jornais ou também desses seriados, é que nos Estados Unidos parece estranho pra gente, né, quando a gente escuta falar que um estado agora permite aborto, um estado agora permite a maconha, outro estado não. Lá é bastante diferente, né? Lá, devido ao sistema federativo, que também é o nosso, mas aqui no Brasil não há tanta autonomia assim dos estados, lá cada estado tem a sua lei. Cada estado tem seu próprio código ou a sua própria jurisprudência que ele segue. Os estados não precisam ter a mesma lei, nem querem ter a mesma lei. Então, por isso essa diferença aí que a gente costuma ver porque cada estado é uma coisa, né? Aqui não, aqui a gente tem um único código penal, um único código civil, embora a gente também tenha a justiça dividida entre justiça estadual e justiça federal, as funções são diferentes. Aqui a nossa justiça estadual funciona toda por igual, e lá não. Cada estado é um mundo separado e autônomo. Então, eu vou começar a falar para vocês sobre a Justiça Federal lá. Eles têm dois sistemas, né? O federal, a jurisdição federal e a jurisdição estadual. Por ser um sistema federativo, como eu falei, há uma autonomia dos 50 estados. Eles têm o próprio poder executivo, legislativo e judiciário. É uma autonomia legislativa, inclusive, para organizar o sistema judiciário, coisa que aqui a gente não tem. Então, lá existem 53 judiciários. É o judiciário dos 50 estados, o judiciário federal e os local courts de Porto Rico e do District of Columbia. Lembrando que Porto Rico, né, é um território americano. A mais alto tribunal dos Estados Unidos é a Supreme Court. Que aí sim, ela vai estar podendo decidir questões tanto da esfera estadual quanto da esfera da Justiça Federal, mas isso numa instância totalmente superior. Só se chega ao Supreme Court depois de esgotar todas as outras instâncias. Então, começando pela Justiça Federal, ela tem jurisdição limitada, porque, na verdade, os casos são decididos na Justiça Estadual, a maioria dos casos. A jurisdição federal, ela está limitada só para algumas questões. A interpretação da Constituição, interpretação de leis federais, litígios internacionais, casos envolvendo cidadãos de diferentes estados, aí sim, por exemplo, um problema que uma pessoa tem na Pensilvânia com outra da Califórnia, e aí essa jurisdição não vai ser estadual, ela passa para a esfera federal, desde que o valor da causa seja superior a $75 mil, tá? A jurisdição federal, ela trata de casos cíveis, penais e administrativos, mas poucos delitos são federais, né? Um deles é o tráfico de drogas, o terrorismo, esses sim são decididos pela Justiça Federal. As outras questões, drogas, de uso, aborto, jogos, assassinato, como a gente vê nessas séries, né? Eles são resolvidos pela Justiça Estadual. Então, há 3 instâncias na Justiça Federal americana. São 94 District Courts, 13 Circuit Courts e o Supreme Court. A primeira instância, ela se chama District Court. Seria o que a gente aqui chama de juiz federal, né? Seria uma boa tradução, porque é importante frisar, para quem está traduzindo, que trata-se de um juiz federal. Cada estado tem um ou mais judicial district, e cada district tem um court. Aqui a gente também tem mais ou menos isso aqui na justiça estadual.
A gente tem as comarcas, os estados têm mais de uma comarca, e ali cada um vai ter o seu tribunal, na verdade até os bairros, né, tem os seus tribunais. Então lá, assim, você vai ter cada estado, vai ter um ou mais judicial district, e cada district tem um court, né, um district court. E esse district judge, que seria o juiz federal, ele é nomeado pelo presidente e o Senado que confirma essa nomeação. As decisões são monocráticas. Essa Judicial District, uma boa tradução para ela é seção judiciária. A gente não pode chamar de comarca, porque a gente aqui está falando de uma justiça federal. A gente não está falando da justiça estadual. Comarca é na justiça estadual. Então, quando a gente lê Judicial District, seria uma seção judiciária. O cargo dos juízes é vitalício e eles podem sofrer impeachment. Eles têm competência para matérias civis e criminais. E o promotor, quando a gente fala de justiça federal, né, para crimes, ele se chama United States Attorney, que é aqui o equivalente mais ou menos ao procurador da República. Então, quando se trata de justiça federal, quando está falando da justiça federal americana, é o US Attorney. Ele é o procurador da República. Então, nos crimes federais, se é um caso de terrorismo, tráfico de drogas, né? Essas séries também mostram muito tráfico de drogas. A gente ali vai ter o United States Attorney. A segunda instância, que é o Circuit, vai se chamar Circuit Court, ou então Court of Appeals. É a segunda instância, que aqui a gente fala que é o Tribunal Regional Federal. Isso porque a gente está falando de Justiça Federal. É a segunda instância da Justiça Federal americana. E aí, nesse caso, são 12 Federal Circuits, que são as regiões. Aqui a gente chama de região. Então, são 12 regiões. São 12 regiões, ou seja, você já não tem tanto quanto os estados. São 50 estados, mas você já não vai ter tanto assim. A primeira instância são 94, a segunda instância já é menos. Aqui também é assim. A gente vai ter por região. Então, quando já tem que subir para outra instância porque a decisão da primeira não foi favorável, você, né, às vezes tem que se deslocar do seu estado, porque aí já são só 12. Ela tem jurisdição nacional sobre algumas questões. A mesma coisa da primeira instância. Não tem... nem tudo, né, quase... Na verdade, são poucas as matérias nos Estados Unidos que são de competência federal. Aqui a gente também tem isso mais ou menos, porque algumas só questões é que são da Justiça Federal. O mais comum é que a gente resolva na Justiça Estadual, a maioria das matérias. São de 6 a 29 Circuit Court Judges. Esses são os desembargadores, porque agora a gente está falando de segunda instância, um desembargador federal, já não é mais a primeira instância. E aí o número é de 6 a 29, o número de juízes em todos os Estados Unidos. Essas decisões agora são colegiadas, elas não vão ser mais monocráticas, são 3 juízes que vão decidir. Eles também têm cargo vitalício, também são nomeados pelo presidente e são confirmados pelo Senado. E aí, acima do Court of Appeals, tá a Supreme Court, a United States Supreme Court, que é muito famosa no mundo todo, que foi pioneira em muitas coisas e é muito respeitada. Ela tem um prestígio nacional e internacional muito grande. O controle de constitucionalidade foi criado pela Supreme Court americana com o nome de Judicial Review, que é para nunca uma decisão que viole a Constituição ou uma lei que viole a Constituição, ela não vai poder ser válida. Ela vai ter que ser anulada. E isso é uma criação americana. Ela julga recursos federais e estaduais. Só que ela já não julga mais o mérito, assim como aqui no Brasil. O STF não julga mérito, ele julga questões de lei. Então, se houver a lei for violada, a lei federal ou a Constituição, isso é uma questão que tem que ser decidida no Supreme Court, que é seria o nosso STF, é o Supremo Tribunal deles. Ela decide decisões conflitantes e erros em processo. São 8 Associate Justices e um Chief Justice, que seria o presidente.
Eles também são nomeados pelo presidente da corte, né? Eles também são nomeados pelo presidente, confirmados pelo Senado e também têm cargo vitalício. A função deles é proteger a Constituição Federal, igual aqui, né, no Brasil, são os guardiões da Constituição. Eles velam pela constitucionalidade das decisões judiciais. Eles conhecem dos recursos de decisões que violem direito federal. Eles asseguram a interpretação das leis federais, né, quando alguma lei não está... Ou no caso dos Estados Unidos, alguma brecha da lei, alguma lacuna na lei, permite alguma interpretação dúbia, né, de como afinal essa lei deve ser interpretada, é uma questão que vai ser decidida pela Supreme Court. E ela também zela pelos direitos e liberdades individuais. Aqui no Brasil, a gente tem o STF e o STJ. Lá nos Estados Unidos, a Supreme Court ela também é responsável pelas questões de leis federais. Aqui no Brasil, quando é lei federal, é com o STJ. Quando é Constituição, aqui falou de Constituição, é com o STF. Lá não. Sendo questões da Constituição ou de leis federais, é com o STJ, leis federais. Lá não, é tudo com o Supreme Court. Desculpa que eu tô lendo aqui. Uma pessoa pediu um site, né? Eu vou passar depois para vocês. Eu tenho um site, um blog, né? Onde eu escrevo. E sobre partilhar o texto, né? Com os termos, realmente é complicado anotar. Eu posso ver depois com o Roberto como faz para compartilhar um texto. Não sei se dá para botar nos comentários com essas nomenclaturas, né? Mas eu pretendo sim, eu pretendo sim compartilhar com vocês todas essas nomenclaturas. E depois eu passo no final o meu site. E também dicionário jurídico, né? Que a gente tem um muito bom, que é do Marcílio. E aí que está disponível online. E aí eu passo para vocês. Sim, aqui no Brasil, muitos tradutores não têm formação jurídica, né? Na verdade, quando eu comecei tradução, eu estudava letras. E no meio da faculdade de letras, eu tinha acabado de começar a fazer tradução, eu entrei para a faculdade de direito. Mas não é obrigatório, mas ajuda bastante. Mas existem cursos, mas aqui no Brasil, não. Só a tradução juramentada, que muitas vezes é de questões jurídicas, ela exige o concurso, né? Mas quando não é juramentada, qualquer pessoa que se sinta qualificada pode fazer, né? A tradução jurídica. Mas ajuda muito porque a formação em direito, ou ler, né, sobre isso, ajuda porque, para quem não está acostumado, às vezes é muito complicado. A tradução de processo é muito complicada, né? Muita gente não se arrisca. Mas a gente sempre pode estudar por conta própria, né? E como eu falei, esses seriados todos aí, eles ajudam muito a gente a entender até na prática, porque às vezes a gente lê e se não tivesse esse acesso, a gente não ia entender na prática como que realmente acontece, né? Agora eu vou falar para vocês da jurisdição estadual. Aí ela, sim, ela é geral e ilimitada. Eu já fiz alguns trabalhos como intérprete, agora sim eu tô estudando interpretação, porque é uma área que me interessa bastante. Eu gosto muito da interpretação, acho bem dinâmica, né? Então eu tenho bastante interesse, mas eu já fiz alguns poucos trabalhos como intérprete. Então, como a gente tinha falado, né, com essa autonomia legislativa dos estados, então cada um tem uma lei que muitas vezes elas têm pontos em comum, mas elas também têm muitas divergências, né? Então a gente vê muito isso a questão do aborto, né? Que um estado permite, o outro não, a questão da maconha também. E pra gente isso é muito, muito, muito fora da nossa realidade, porque a gente só tem um código penal e um código civil, e todo mundo vai seguir a mesma, embora a gente também viva num sistema federativo, né? Mas é completamente diferente do deles. Também há 3 instâncias na justiça estadual, mas a maioria dos estados americanos tem 3 instâncias, mas alguns só tem 2.
Eu vou falar também um pouco como é que funciona aqui a do Brasil, né? E eles lá... Não, no caso a gente vai ver como seria a atuação dos tradutores, né, na área relacionada com a organização judiciária. A gente vê muito para traduzir processo. Quando você vai traduzir processo, você precisa adaptar esses nomes de alguma forma que se torne compreensível aqui. Porque eu vou falar aqui até para vocês, por exemplo, existe a Supreme Court de Nova York, ela é primeira instância. Ela se chama Supreme. Aí muita gente, quando lê, vai traduzir Supremo Tribunal de Nova York, mas não é, porque não é Supremo nem dentro de Nova York. Ela é primeira instância. E ela se chama Supreme. Então, quando você traduz, se traduzir como Supremo Tribunal é um erro. Você vai estar... você vai estar complicando muito o entendimento de quem for ler esse processo. Então, é muito importante, porque pode ser cometer erros muito gritantes, assim, que vão dar um entendimento totalmente errado ao processo. Então, aí, como eu estava falando, assim, eu vou entrar nessa parte da nomenclatura da justiça estadual. A gente tem a justiça... dentro também dos estados, alguns estados vão ter ainda umas instâncias inferiores que são conduzidas por juízes leigos. A gente aqui também tem isso. Os pequenas causas, né? As pequenas causas que são os tribunais especiais... A justiça... o tribunal especial. Nossa, esqueci como é que é o nome aqui no Brasil. Pequenas causas, porque se chamava pequenas causas e aí mudou para especial, né? E também são juízes leigos, não são pessoas formadas em direito. E lá também. E lá, além da Small Claims Court, que seria essa justiça... O juizado especial, desculpa, o juizado especial, lá também ela vai resolver que eles têm o Traffic Courts, Police Courts. Então, são coisas informais que de menor importância, tanto que tem que ser até $2.500 o valor da causa. E aí ela vai ser resolvida por juízes leigos, tá? Não há apelação. Aqui, lá não. Esse juizado especial, nesse Small Claims Court e o Traffic Court, você não pode apelar. O que você pode é pedir um novo julgamento nessa instância mais superior, que não chega a ser superior, né? Entrar na primeira instância, né? Porque antes era só um juiz leigo decidindo. 95% dos casos nos Estados Unidos são competência da justiça estadual. Roubo, estupro, direito de família, direito contratual, sucessões, eles são todos da justiça estadual, que é uma coisa também muito importante. É muito comum a gente ter processos de família para traduzir, né, da vara de família. E para usar a nomenclatura correta, você precisa ter em mente que se trata da justiça estadual, porque os nomes da justiça estadual nos Estados Unidos muitas vezes são iguais aos da justiça federal. Só que se você está traduzindo um processo de família, você está falando de justiça estadual. Então, é importante saber que se aparece District Court, você está falando da District Court da justiça estadual. Então, precisa usar a tradução correspondente à justiça estadual e não à justiça federal. Porque a justiça federal ela não decide questões de família. Esses processos de divórcio não é com a justiça guarda de filho, não é com a justiça federal. Desculpa, eu tô lendo aqui também. A justiça do trabalho, se existe? Não, nos Estados Unidos não tem uma justiça separada aqui igual a nossa para a justiça do trabalho. Ela não é também para juiz leigo, porque muitas vezes as causas têm até valores altos e só não é separado. Mas existem questões trabalhistas também decididas em tribunal nos Estados Unidos, mas não são causas de valor pequeno, muitas vezes, então ela não vai ser com juízes leigos. Só se for realmente uma coisa que caiba na Small Claims Court. Onde consegui informações sobre a organização judiciária inglesa. Eu no meu blog, eu acho que eu botei coisas sobre a organização inglesa.
não tô lembrada, mas eu me lembro que eu preparei material sim. Então, porque eu dou aula de inglês jurídico, né, quando me pedem, então eu me lembro de já ter preparado material sobre a justiça inglesa. E aí pode não estar no blog, mas eu posso tentar disponibilizar. Bom, a consulta de termos, o melhor dicionário que a gente tem é o do Marcílio. Demorou para aparecer um dicionário jurídico completo, acho que ele é de 2009, 2008. Completo e correto, ele é o mais correto. E o site dele, eu não sei o site dele, e eu não me lembro o sobrenome dele. Mas Marcílio, dicionário inglês jurídico, aparece porque ele não é mais tradutor, parece, então ele disponibiliza esse dicionário aí gratuito na página dele. É o melhor dicionário jurídico que a gente tem hoje em dia. Acho que é o único, de português e inglês é o único, é muito bom. A literatura, não. Muita pesquisa que eu faço é realmente lendo inglês e fazendo essas associações, essas comparações baseadas no meu próprio conhecimento. Não tem, infelizmente não tem quase material escrito de direito comparado, é bem... Isso, Marcílio Moreira de Castro, é o melhor dicionário que a gente tem de inglês jurídico, não tem outro, assim, é sem dúvida o melhor, de dicionário é o melhor. Então, vou falar logo o endereço do blog, depois no final também repito, é direitoparatradutores.wordpress.com. E aí lá tem algum material, eu vou voltar a botar mais material lá, mais textos atualizados, mas ali tem não só de inglês, né, de espanhol e italiano também. Então, aí tem voltando para a justiça estadual, a gente tem o trial court, é a primeira instância. E aí ela tem muitas denominações, cada estado dá o seu nome, alguns iguais, outros diferentes e outros completamente diferentes, como eu falei, de Nova York. A gente tem pode ser District Court, Circuit Court, Superior Court, olha aí, Superior mesmo sendo primeira instância. Por que Superior? Por que Supreme, Superior? Por que eles usam esse nome? Justamente por causa... a gente tem essa Small Claims Court, esses tribunais inferiores, que são com isso, direito para tradutores.wordpress.com. Esse tribunal inferior, que são organizados por juízes, são conduzidos por juízes leigos, eles já seriam um tribunal, né? Então, por exemplo, é um traffic court, ou seja, para questões de trânsito, é bastante comum, muita gente vai estar recorrendo a esses tribunais. Então, embora a gente diga que a justiça estadual começa, né, a primeira instância, esse trial court, por que superior, por que supreme? Porque existe esse tribunal inferior que cuida dessas questões de pequenas causas, com valor menor e que são julgadas por juízes leigos. Então, é muito estranho quando a gente lê Superior Court, por isso que é importante estudar, por isso é importante saber. E aí você vai estar lá, Superior Court, e ela é uma instância inferior, mesmo se chamando Superior e mesmo se chamando Supreme. Ela é a primeira instância, está começando o processo ali. Então, se você traduzir por Tribunal Superior, tá errado, né? Você tirou o sentido do processo, você se perdeu ali. Então, o Supreme Court de Nova York é muito comum, né? Processo vindo de Nova York, a gente traduzindo sentenças de Nova York, né? Ou então todo o processo. Esse Supreme Court, ele é primeira instância. Então, na hora de traduzir, a gente traduz como juiz de primeira instância. Mas como saber? Precisa ser de Nova York. Precisa ser... Vai estar escrito, né? State Supreme Court. E aí vai estar lá escrito que é de Nova York. Porque existe o Supreme Court federal. Que aí sim é o nosso Supremo, né? O Supremo Tribunal Federal. Mas esse Supreme Court de Nova York é apenas uma primeira instância. E, como eu disse, outra maneira de saber é porque você vai estar diante de uma matéria que é tratada na justiça estadual. E muitas vezes, quando vem para o Brasil, é processo de família.
Então, você precisa ver se é um processo de família, um processo de sucessões, né? Tá falando de herança. E tá lá Supreme Court, isso é a justiça estadual, então é a primeira instância dos Estados do estado, né, dos Estados Unidos, de Nova York. Então aí você vai ler também, o District Judge decidiu de tal forma, e aí você precisa saber que esse district, ele é da justiça de primeira instância estadual, e não da justiça federal, que tem o mesmo nome, assim como Circuit Court, que na justiça federal já é segunda instância, na estadual é primeira instância. Então, a gente precisa se situar todo ali, o que está acontecendo, de onde está falando, para saber que se trata é um desembargador, é um juiz, né? A gente